falar sobre as deflexões em vigas e eixos. E nesta aula você irá aprender por que é importante determinar as deflexões em vigas, qual é o conceito de deflexão, quais as definições de equação da linha elástica e linha elástica, e também nós vamos obter a expressão matemática que relaciona o momento fletor interno de uma viga com a sua curvatura. Mas afinal de contas, por que é importante estudar deflexões em vigas? Primeiramente, porque nos possibilita analisar estruturas estaticamente indeterminadas. O que vem a ser essas estruturas? São aquelas cujo o número de reações nos apoios excede o número de equações de equilíbrio da estática disponíveis para determinarmos as incógnitas. Segundo, porque nos possibilita realizar análises dinâmicas, por exemplo, para analisar as vibrações em estruturas de aeronaves e também a resposta em edifícios quando sujeitos a terremotos. Além disso, o cálculo de deflexões também nos possibilita verificar se a deflexão está dentro de determinados limites especificados em manuais de engenharia ou normas técnicas, como é o caso das NBRs. Com isso, por exemplo, em projetos de máquinas e de estruturas aeronáuticas, é possível, esses manuais, eles estabelecem limites para as deflexões e isso evita vibrações indesejáveis nessas estruturas. Bem, agora que nós vimos qual que é a importância de estudar deflexões, é importante nós sabermos o que significa essa deflexão. A deflexão nada mais é do que uma deformação que o eixo X da viga, o eixo longitudinal da viga, sofre quando submetido a um carregamento transversal, ou seja, um carregamento que é perpendicular ao eixo X na viga. A isso nós chamamos de deflexão. Essa deflexão, ou seja, essa deformação, ela pode ser representada graficamente por meio de uma curva que nós chamamos de linha elástica, representada aqui por essa linha vermelha. E a equação dessa curva, a equação governante dessa curva, é chamada de equação da linha elástica. Antes de determinar os valores numéricos para as deflexões, é muito importante nós fazermos um rascunho dessa linha elástica. Por que isso é importante? Primeiramente, porque permite a você, projetista, estudante de engenharia, a identificar determinados pontos na estrutura onde vai ocorrer as deflexões máximas. Por exemplo, onde existe um carregamento excessivo ou então onde a inclinação é nula. Segundo, porque depois que você calcula os valores, você pode fazer uma comparação entre a representação gráfica e os valores calculados. Agora que nós vimos esses conceitos iniciais, para fazer essa representação prévia da equação da linha elástica, basta você seguir 3 passos muito simples. O primeiro passo é você saber como que a inclinação e a deflexão é afetada pelos diferentes tipos de apoio nas vigas. E sobre isso eu irei detalhar nas próximas videoaulas. Segundo, você precisa calcular o momento fletor interno da estrutura. E por último, você tem que utilizar uma convenção de sinal. Por exemplo, se o seu momento fletor ele é positivo e você utiliza a concavidade, a representação gráfica com a concavidade para cima, lá no deslocamento, na deflexão, você pode representar com a concavidade para baixo, mas tudo isso nós vamos ver detalhadamente nas próximas aulas. Agora vamos falar do ponto mais importante da aula de hoje, que é obter a expressão matemática que relaciona o raio de curvatura com o momento fletor interno da estrutura. Considere aqui essa imagem onde nós temos uma viga biapoiada. Aqui nós temos um pino, aqui nós temos um rolete e aqui um sistema de coordenadas que eu denominei de XV. O X ele é positivo para a direita e o V é positivo para cima. Essa viga biapoiada ela está sendo sujeita a 2 carregamentos. Nós temos um carregamento aqui distribuído que eu denominei de W e um carregamento pontual denominado de P. Observe aqui que nessa estrutura eu peguei um elemento diferencial dela, representado em escala nessas outras 2 figuras. Esse elemento, antes da deformação, ele tem uma largura dx. E aqui, nesse mesmo elemento, eu identifiquei
também um ds, que é paralelo a dx, tem o mesmo comprimento e está localizado na posição y em relação ao eixo neutro da viga. Observe também que as seções transversais elas são paralelas, antes da deformação. Após a deformação, essas seções transversais elas tendem a ficar oblíquas, acabou o paralelismo. E observem que o ângulo entre essas seções transversais eu estou denominando de dθ. Esse dx aqui, ele passa a ser a porção da linha elástica que intercepta o eixo neutro da viga para cada seção transversal. E o ρ aqui é o nosso raio de curvatura, que é a distância do centro de curvatura O' até o meu dx. Uma observação importante aqui é que no elemento deformado, qualquer arco aqui nesse elemento, com exceção do dx, ele está sujeito a uma deformação normal. Sabendo dessa informação, observem também que esse ds, que antes era reto, ele passa a ser um arco, né? Ele sofreu aí uma curvatura depois da deformação. E dessa figura aqui, nós observamos que o meu dx, ele é igual ao meu ds. Dessa forma, deseja-se saber qual é a deformação sofrida pelo elemento ds. Então, vamos utilizar aqui o conceito da equação da deformação. Nós sabemos que a deformação vai ser igual ao comprimento final aqui desse arco, menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. Depois da deformação, antes da deformação. Lá da matemática elementar, nós sabemos que o comprimento de um arco é o produto do raio pelo ângulo. Então, se eu desejar saber qual que é o comprimento aqui desse arco dx, ele vai ser esse raio aqui, que é o ρ, vezes o ângulo que é dθ. Equação 1 e equação 2. Só que dx é igual a ds. Então, vamos substituir aqui. Dx é igual a ds. Vamos reescrever a equação 2. ds é igual a ρ dθ. Então, chegamos à expressão 3. Agora, vamos encontrar uma expressão para o arco em seu comprimento final, que é o ds'. ds', usando a mesma definição da matemática elementar, vai ser o raio, né, vezes o ângulo. Só que o raio aqui, ele vai ser esse ρ, essa distância daqui até esse ponto. Então, vai ser o ρ, que é essa distância aqui, menos o y. ρ menos o y vezes o ângulo, que é o mesmo ângulo, dθ. Essa é a expressão 4. O que nós devemos fazer agora? Substituir a equação 3 e a equação 4 na expressão 1. Então, vamos encontrar uma nova expressão para a deformação. Nós temos ρ menos y vezes dθ, menos o ρ dθ, dividido por ρ dθ. Isso aqui eu vou chamar de expressão 5. Vamos aqui expandir essa expressão. Deformação vai ser igual ρ dθ menos y dθ menos ρ dθ dividido por ρ dθ. Eu posso cancelar esse com esse e eu fico com menos y sobre ρ. Expressão 6. Agora, observe o seguinte, que eu achei uma equação matemática que relaciona a deformação sofrida pelo arco ds' com a curvatura. Então, vamos reescrever essa equação aqui.
Vamos colocar aqui o ρ, vamos isolar o ρ. ρ vai ser igual menos y sobre a deformação. Equação 7. Agora vamos achar o inverso dessa equação matemática. Ser 1 sobre ρ, deformação sobre y. Pronto. Porém, eu quero encontrar uma equação matemática que relaciona a deformação com o momento fletor interno da minha estrutura. Como que eu faço isso? Olha, se o material dessa estrutura ele é uniforme, homogêneo e ele se comporta de forma linear, a lei de Hooke ela é válida. E o que a lei de Hooke nos fala? Segundo a lei de Hooke, a tensão é diretamente proporcional à deformação através dessa constante aqui denominada de módulo de elasticidade longitudinal. E a equação do momento, a equação da flexão, ela também se aplica nessas condições. Pela equação da flexão, a tensão ela vai ser igual a m vezes y dividido por I. Equação 10. Agora vamos substituir, vamos isolar na equação 9 a deformação, onde eu fico com a expressão 11, e vamos substituir aqui na equação 11 a tensão obtida aqui da fórmula da flexão. Então, a minha deformação passa a ser menos my sobre E. Equação 12. Agora, nós temos uma expressão que relaciona a deformação com o momento fletor interno. Então, vamos substituir essa deformação aqui da equação 12 aqui na equação 8. Nós temos 1 sobre ρ vai ser igual, menos com menos fica mais, my sobre E, faltou o I aqui da inércia, I, y. Cancela esse y com esse y, aqui eu fico com a expressão 13. Então, 1 sobre ρ vai ser igual a m sobre I. Equação 14. Nessa equação aqui, nós conseguimos relacionar a curvatura com o momento fletor interno. E aqui eu chamo a atenção para essa componente da equação, denominada de rigidez à flexão, ou é a resistência da viga à flexão. Essa rigidez aqui, ela vai ser sempre uma quantidade positiva, e isso nos leva a chegar a uma conclusão de que o sinal da curvatura vai depender da direção do momento, somente da direção do momento. Uma outra conclusão dessa equação é que essa rigidez aqui, para vigas prismáticas, ela sempre será constante. Porém, para vigas não prismáticas, essa rigidez vai ser variável ao longo do eixo X. Sobre isso nós vamos trabalhar também mais adiante. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima videoaula, eu apresentarei alguns métodos, na verdade, os métodos mais utilizados para determinar a equação da linha elástica, assim como os valores de inclinação e deflexão ao longo de uma viga, e vou dar mais ênfase na próxima videoaula sobre o método de integração para poder determinar a deflexão em uma viga. E mais uma vez eu peço que, caso você ainda não tenha se inscrito no meu canal, por favor, não deixe de se inscrever, tá? E se você gostou dessa videoaula, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, escreva aí nos comentários as dúvidas e sugestões, e um grande abraço e até mais, nos vemos na próxima aula.